E acho que assim, o principal motivo para que eu ache pouco provável que Coutinho e Payet joguem juntos, e aí a gente está falando dos principais jogos da temporada, ou do grosso da temporada, eventualmente isso até pode acontecer, mas para mim o principal ponto que afasta essa possibilidade nem é tanto o estilo de futebol que o Carille quer que o time jogue. Eu acho que esse é um segundo momento. A primeira questão é, os dois estarão à disposição no seu 100% da parte física quando? Porque ambos têm que se provar. Não pela qualidade técnica, evidente, mas o Coutinho tem que se provar. O Coutinho é um jogador que vem convivendo com problemas físicos há algum tempo e que não tem uma regularidade de jogo devido a essa falta de ritmo constante. E o Dimitri Payet também, até porque é um jogador mais velho que o Philippe Coutinho, com mais problemas para estar em forma. Eu lembro que há um ano, a gente estava aqui no dia que o Vasco se reapresentou há um ano, a pauta era a dieta do Payet, que tinha perdido 9 quilos de um ano para o outro, mas o ano não foi bom. Não, mas depois que ele perdeu, ele melhorou muito. Mas é começo do ano, todo mundo emagrece, mas tem os outros 11 meses aí pela frente, que é uma luta. E assim, o Payet é um jogador mais velho, um jogador que convive também com questões físicas, também com lesões musculares. Então, antes de pensar se o Fábio Carille vai usá-los ou não, é preciso ver em quantos jogos os dois estarão disponíveis no seu 100% da forma física. E aí depois vai para o Fábio Carille. E eu acho que pela maneira que o futebol é praticado hoje em dia, assim, do ponto de vista competitivo, é quase inviável que os dois sejam titulares, né? E aí não é só o Carille, acho que a grande maioria dos técnicos concordaria com isso e vai ter que lidar com essa questão. Qual dos dois que está melhor para jogar? Esse vai estar um passo à frente e eu acredito mais no Coutinho do que do Payet. No Payet, embora eu ainda tenha desconfiança em relação ao Coutinho do ponto de vista físico e competitivo. Não acho que o Fábio Carille vai mudar a maneira de trabalhar. Lembro que no Santos ele foi muito cobrado para que mudasse esquemas táticos ou esquema tático, e ele falou, olha, eu não gosto muito de mudar, assim, eu gosto de jogar no 4-3-3, né, que vira ali um 4-2-3-1, é a maneira que eu gosto de jogar, e é a maneira que ele gosta de jogar. Ele já teve, em algum dos seus times, 2 meias jogando juntos? Já? Quando a gente pensa no melhor Fábio Carille, que a gente já viu, que foi o campeão brasileiro de 2017, ele tinha Rodriguinho e ele tinha Jadson, mas era outra época, outros jogadores em outros estágios de carreira. Mas lembrando desse exemplo, o Jadson era o 5º homem de uma linha que se formava pelo lado, ele acrescentava um homem a essa linha para marcar quando o Corinthians precisava. Isso aconteceu durante... Não, na verdade, isso é da época do Tite, né? 15. É depois, depois, é quando o Tite volta. Mas o Jadson jogava pela direita com o Carille também. Sim. Embora até tenha ficado no banco em parte do campeonato. Eu me confundi com relação ao treinador. De qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer é que o Jadson é um jogador capaz, né? E estava disposto a participar do momento sem a bola e tornar a equipe competitiva no momento da recuperação. De maneira geral, é claro, cada técnico é um técnico. Existem os treinadores que correm mais riscos porque preferem fazer assim. Existem os que correm menos, às vezes não porque preferem, mas porque não encontram no seu elenco essas possibilidades todas, então trabalham com mais segurança. Mas, de maneira geral, é muito raro ver um time de futebol hoje de elite, e o Vasco é um time de elite aqui no Brasil, com 2 jogadores, entre aspas, liberados, liberados de trabalhar, né? O trabalho, eu estou me referindo, claro, ao trabalho de marcação. Às vezes, existe um que é liberado. E quando isso acontece, esse um é um absoluto fora de série. Né? Aí vale a pena não usá-lo para tê-lo no melhor momento, nas principais situações nas quais ele pode contribuir e ser decisivo. Então, tudo é uma balança, né? Como disse o Gustavo, nenhum dos dois está assim voando e tomara que isso aconteça com ambos, mas o Vasco vai precisar se resguardar, sem dúvida. Imagina o Vasco jogando assim contra Flamengo, Botafogo, Palmeiras, é difícil realmente a gente imaginar isso em um Campeonato Brasileiro, é complicado. Vamos lá, números do Tietê, que é o novo jogador para essa temporada de 2025 para o Vasco. O Tietê em 46 jogos pelo Botafogo em 2024, 47 minutos por jogo, passes recebidos 19, aproveitamento de passes 88,9%, ações progressivas por jogo 6,2%, aproveitamento em dribles 60,9%, posses recuperados por jogo 2,4%. Não fez nenhum gol, também nenhuma assistência em 2024. Gosta desse reforço,
E você acha que ele chega como o status de titular, Gustavo Zupac? Eu gosto no sentido de incorporar o elenco. Não acho que o Tietê vai transformar o time do Vasco, mas eu acho que ele incorpora o elenco. Também não dá para garantir titularidade. Quando a gente olha para os jogadores que o Vasco tem para esse setor, basicamente quem tiver melhor vai jogar. E aí depende muito da fase. Tem jogadores importantes voltando de lesão. O Paulinho, que era um desconhecido quando foi contratado, mas que ganhou confiança pelo futebol jogado e, infelizmente, teve uma grave lesão de joelho e está de volta. Sim. O Jair, que era a dupla do Tietê no Galo, campeão brasileiro de 21, era Jair e Tietê. O Jair também voltando. Hugo Moura, Matheus Carvalho. O Vasco tem jogadores para o setor. O Tietê é mais um deles. Gosto muito do histórico do Tietê. Ele é um cara que passa e vence campeonatos. Ele passa por times campeões. Ele geralmente está na estruturação de times campeões. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Galo, foi assim no Botafogo. No São Paulo ele passou no começo de uma construção de um time que bateu campeão paulista e Copa do Brasil anos depois. Então ele é um cara que passa por bons lugares. Sim. Não acho que ele vai chegar, vestir camisa e assumir a posição e pronto, acabou. Mas ele é um cara que tem a agregar ao Vasco como elenco e acho que isso é importante. Muito bem, vamos lá. Teve mais anúncio hoje no Vasco, que foi de goleiro, imagino que seja um goleiro reserva, o Daniel Fusato, jogador de 27 anos, ele estava no Eibar da Espanha, acertou o contrato então com o Vasco por 2 anos, mais um jogador para a temporada Revelado do 2025. Palmeiras. Seguindo o Sport Center, tem